Química a favor da vida. Olá, meu nome é Karen e hoje vou fazer a correção do exercício 1 do PET do primeiro ano. Exercício 1. Resolva a questão com base na análise das afirmativas a seguir. Alternativa 1. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis? Verdadeiro, pois a quantidade de camada dos elementos é a mesma em um período. Alternativa 2. Os elementos do grupo 2 apresentam na última camada a configuração geral NS2? Verdadeiro. Os elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada. Alternativa 3. Quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento é de transição. Falso. Alternativa 4. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas? Falso. Apresenta o mesmo número de camadas quem está no mesmo período. Então, conclui-se que, em relação à estrutura da classificação periódica dos elementos, estão corretas as alternativas 1 e 2. A letra correta é a letra A. Questão 2. Na classificação periódica, consideram-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente de números atômicos. Pode-se concluir que os elétrons estão sendo acrescentados sucessivamente na última camada eletrônica, penúltima camada eletrônica, antepenúltima camada eletrônica, última ou penúltima camada eletrônica, penúltima ou antepenúltima camada eletrônica. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender a sequência dos elementos de transição. Então, eu separei aqui 2 elementos, os 2 primeiros elementos de transição, e que o primeiro é o escândio, que tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Então, nessa sequência da distribuição eletrônica, nós temos a distribuição do escândio, onde este número menor é o número de elétrons. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. Então, nessa sequência, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então, o último subnível é o 3d1, é o subnível na distribuição eletrônica, o subnível mais energético. Então, para o próximo elemento, a gente acrescentaria apenas mais um elétron. No caso, seria 3d2. O próximo elemento é titânio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Então, a gente percebe que os elétrons estão sendo acrescentados sucessivamente na penúltima camada eletrônica. Os elementos de transição, então, possuem seus elétrons na distribuição eletrônica acrescentados sucessivamente na penúltima camada eletrônica. Olá, meu nome é Flávia e hoje eu vou trabalhar a questão número 3 do primeiro ano. Por meio da consulta à tabela periódica, indique quais seriam os átomos localizados nas coordenadas indicadas abaixo. Classifique-os. Então, a letra A fala o grupo 1, período 3. Para responder essa questão, é muito importante você ter uma tabela periódica para fazer essa análise. Então, a gente tem aqui a nossa tabela, e ele fala que ele quer o grupo 1, período 3. Então, o grupo 1 está aqui, ó, a primeira coluna, e o período 3 está aqui onde está meu mouse, ó, 1, 2, 3. Temos o sódio, o Na. Então, aqui, ó, grupo 1, período 3 é o sódio, o Na é o seu símbolo e ele é um metal alcalino. A letra B pede o grupo 2, período 3.
Então, temos aqui de novo a nossa tabela periódica. Aqui o grupo 1, aqui é o grupo 2. E ele quer o período 3. Então, no período 3, como a gente viu aqui, ó, o sódio era período 3. Então, no grupo 2, o magnésio é o período 3. Então, temos aqui magnésio, seu símbolo é o Mg, e ele é um metal alcalino terroso. A letra C pede o grupo 15, período 2. Então, aqui está o grupo 15, está o meu mouse. E o período 2, ó, 1, 2, é o nitrogênio. Aqui onde está esse Nzinho aqui. Então, grupo 15, período 2, é o nitrogênio, que é o M, é o seu símbolo. Ele é o grupo do nitrogênio. A D pede o grupo 18, período 3. Então, o grupo 18 é o últimozinho aqui. Seu período 3 está aqui, ó. Corresponde também com o sódio e o magnésio. E é o argônio. Então, é grupo 18, período 3. A gente tem que o átomo localizado é o argônio, o AR, é o seu símbolo, e ele é um gás nobre. É isso. Questão 4. O elemento X de número atômico igual a 17 pertence, respectivamente, a qual período e grupo da tabela periódica? Para descobrirmos a resposta, precisamos identificar na tabela periódica o elemento de número atômico 17. Analisando a tabela periódica, percebemos que temos o número 17 aqui, cloro. Sendo assim, número 17, cloro, eu tenho o grupo 18, primeira, segunda, terceira camada, terceiro nível, grupo 17. Então, ele está no terceiro nível e no grupo 17. Então, nós temos a resposta letra B, terceiro nível, ou grupo 7A, que hoje não é mais usual, ou grupo 17. É o elemento cloro na tabela periódica. Olá! Hoje nós vamos estar resolvendo o exercício 5 do PET do primeiro ano da semana 6. Bom, exercício 5. O que os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica têm em comum? Aqui do lado nós temos a tabela, para a gente poder lembrar como é dividida a tabela em si, como é, né? E o que eles têm em comum de um mesmo grupo? Os elementos químicos de um mesmo grupo da tabela, eles possuem o mesmo número de elétrons na sua última camada, que no caso é a camada de valência. E por eles possuírem o mesmo número de elétrons, faz com que eles possuam propriedades físicas e químicas semelhantes. É isso, espero que vocês tenham entendido.